Olá pessoal, aqui quem fala é a Gabi e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos de simetria que nós temos no Clo. Vamos lá? Bom, pessoal, a simetria ela é uma propriedade muito importante que a gente precisa prestar bastante atenção, porque ela acaba agilizando muito os nossos processos e facilitando muito as edições que a gente faz na modelagem. Então, eu tenho aqui um molde, a princípio, que ele está pela metade, que pode ser um molde que você importou como DXF, que você criou aqui dentro do próprio clone, e que agora, então, você quer desdobrar ele para o outro lado. Então, vamos começar aqui pelo molde das costas, onde a gente tem uma linha central que a gente vai querer desdobrar. Com a ferramenta, então, de editar peça, basta clicar nessa linha do centro costas, com o botão direito, e a gente tem algumas opções de desdobrar aqui, que algumas delas vão desdobrar com simetria e outras não. A primeira e a segunda, ao clicar em desdobrar, a gente não vai ter uma linha central, então, marcando a simetria, e se você fizer a edição em um dos lados, o outro lado ele não vai replicar esse movimento. Então, eu vou dar um Ctrl Z, porque o que a gente vai utilizar na grande maioria das vezes vai ser a terceira opção aqui, que é a desdobrar edição simétrica com costura. Observem a diferença, então. Se eu clico nessa opção, o meu molde ele vai ter essa linha central marcando a simetria, que ela é uma linha tracejada. E caso eu edite um dos lados da minha modelagem, a outra vai replicar automaticamente aquela alteração. Então, esse é um dos tipos de simetria que a gente tem quando a gente quer desdobrar uma peça. Porém, vamos observar aqui, por exemplo, no caso dessa manga com recortes, no caso, a gente não quer aplicar uma simetria na manga, a gente quer criar um molde simétrico. Então, a gente tem uma das mangas e a gente quer criar o par dela simétrico, que seria espelhado, certo? Se eu criar um outro molde, copiando e colando essa peça espelhada, vocês vão ver que os moldes vão sim estar espelhados, porém, é aquela história, se eu editar um deles, o outro não acontece nada. Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, e a função que a gente vai utilizar no caso da manga e de moldes que a gente precisa de uma cópia espelhada, vai ser clicar no molde, aqui eu estou com a ferramenta transformar peça, eu vou dar um clique direito e eu vou escolher essa opção aqui, ó, que ela fica abaixo do menu clonar peça com edição vinculada, e a função se chama peça simétrica com costura, e observem que aqui do lado a gente tem o Ctrl D. Se eu clicar na função e clicar em algum lugar onde eu queira posicionar o outro molde, vocês vão ver então que agora eu tenho uma cópia simétrica e espelhada do molde. Simétrica porque se eu edito uma das partes, a outra se altera também. Outro detalhe importante é que observem que esse contorno aqui azul, ele está aplicado nos dois moldes, e eu também tenho uma linha azul que ela está unindo os dois moldes conforme eu reposiciono eles aqui na janela 2D. E são essas linhas que me informam, então, que essas são peças simétricas. Eu vou fazer a mesma coisa nos outros moldes da manga, só que dessa vez eu vou mostrar para vocês que eu posso selecionar vários moldes juntos e utilizar o atalho, que é o Ctrl D. Então, eu vou apertar Ctrl D e clicar aqui do lado para posicionar os moldes de maneira simétrica. Bom, na parte da frente do vestido, digamos que eu faça também um Ctrl D, que é uma cópia espelhada do meu molde. Até aqui tudo bem. Só que vamos dizer que mais para frente do meu projeto, eu decidi que eu não vou querer ter essa emenda de costura bem no centro aqui da saia. Então, existe um modo da gente unir essa saia. Como ela já está com a simetria aplicada, se eu vir aqui com a ferramenta Editar Peça e clicar na linha do centro-frente, eu preciso apenas clicar em um dos lados com o botão direito e eu tenho essa opção aqui chamada Unir. Vejam o que acontece então. Se eu clico, o meu molde ele vai se unir, porém ele vai manter uma linha tracejada aqui no meio
porque o Clô entende que aquelas eram peças simétricas, então a gente mantém a simetria nelas. Bom, pessoal, vamos olhar um outro cenário aqui com o vestido. Digamos que agora você tem uma base desse vestido, só que você decide que ele vai ter, digamos, um ombro só. Então, você precisa retirar as propriedades simétricas dos moldes, certo? Para fazer isso, basta você, então, dar um clique direito no molde e escolher a opção Remover edição vinculada. Observe que eu posso fazer em uma peça ou em todas ao mesmo tempo. Remover edição vinculada. Ok? Eu fiz isso porque eu quero mostrar o que acontece caso você importe o molde já desdobrado. Isso é bem comum, então, quando você tem um DXF vindo de outro CAD 2D que já está desdobrado. Acontece, então, que você vai querer aplicar a simetria no molde. Então, eu tenho, por exemplo, a parte das costas aqui já desdobrada, e eu posso clicar com o botão direito nela e escolher essa opção aqui abaixo do menu Aplicar edição vinculada, a opção que se chama Peça meio simétrica com costura. Vejam então que ao clicar naquela opção, o Clã volta a aplicar a simetria no meio da minha peça. Um detalhe importante eu vou mostrar aqui no molde da frente. Então, eu vou converter esse pontinho aqui para ponto de curva, porque eu quero mostrar para vocês o que acontece caso eu não tenha um ponto em cima e um ponto embaixo, me indicando onde é o centro dessa simetria. Se eu tentar vir aqui e aplicar peça meio simétrica com costura, eu vou receber essa mensagem aqui dizendo que é uma peça não espelhada. Então, ele não vai conseguir aplicar a simetria. Então, caso o seu molde venha desdobrado, mas não tem os dois pontinhos marcando ali o centro da simetria, é importante você, então, aplicar um pontinho embaixo e um em cima, bem no centro, certo? Para daí sim eu vir aqui, clicar com o botão direito e escolher a opção Peça meio simétrica com costura, ok? Bom, mas eu vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar uma outra situação que pode acontecer. O importante, então, é que seu molde ele esteja exatamente espelhado, ele não pode ter nenhum pontinho de diferença. Então, acontece às vezes de você ter o molde exatamente assim, com o mesmo número de pontos dos dois lados, com um pontinho marcando ali o centro do molde, mas o Clô não permite que você aplique a simetria. E só olhando, você não consegue entender o porquê que ele não aceita aplicar a simetria. Isso acontece porque pode ser que lá atrás do molde tenha alguns pontinhos, então, de curva que estejam diferentes de um lado em relação ao outro quando você importa, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um pontinho a mais aqui nesse lado, o que não modifica em nada o meu molde visualmente, então vai fazer com que, ao tentar aplicar aqui a opção de peça meio simétrica, o Clô não vai permitir por causa daquele pontinho. Então, muitas vezes, se o Clô não reconhece o molde, pode ser porque você não está com a peça exatamente igual. E nesses casos, o mais fácil realmente para corrigir essa situação é utilizar a ferramenta aqui de editar peça, selecionar os pontos, então, que a gente tem em um dos lados do molde, eu vou deletar, e agora sim utilizar, então, a linha do centro-frente para escolher aquela opção que eu mostrei no início, que é a desdobrar edição simétrica com costura. Então, agora sim, nós temos o molde já desdobrado com a simetria aplicada. E uma coisa interessante é que se você vir aqui com a ferramenta Editar Peça na linha do centro, você pode clicar com o botão direito e você tem aqui algumas opções, como remover edição vinculada e cortar e costurar. Então, cortar e costurar, ele vai voltar, então, para a opção de molde duplicado de maneira espelhada, né, com esse contorno azul. E dessa maneira, então, você pode estar alternando o tipo de simetria, dependendo se você quer algo com uma costura ou não. Agora, eu vou deletar parte da frente do vestido para mostrar um outro detalhe importante para vocês. Então, vou selecionar estes moldes, clicar com o botão direito,
Só que ao invés de escolher a opção de peça simétrica com costura, eu vou escolher a opção de baixo, que diz peça simétrica. Então, vou posicionar, vejam que o processo é bem semelhante e que aparentemente está tudo igual. E até aqui tudo certo. Então, se eu quiser editar um dos lados aqui do meu molde, o outro vai ser editado de maneira igual. Acontece que se eu tentar aplicar alguma costura em um dos meus moldes, por exemplo aqui, ela não vai ser replicada para o outro lado, mesmo eu tendo a simetria aplicada. Por que que isso acontece? Porque eu escolhi, então, a opção de simetria, mas não escolhi a opção que diz simetria com costura. E como que eu sei disso? Observem que o tom de azul na peça de cima ele é levemente mais claro que na peça de baixo. Então, quando você vê um tomzinho de azul desse, você sabe que a peça ela está duplicada simetricamente, mas as costuras elas não vão ser replicadas simetricamente. Então, para corrigir isso, eu vou tirar aqui metade do molde e vou escolher agora a opção com costura. Agora, vamos observar as mangas, que elas estão já duplicadas, mas não estão com a simetria aplicada. Como eu faço, então, para aplicar a simetria em moldes espelhados que estão sem simetria? Basta você selecionar os dois moldes, então, utilizando o Shift, clicar com o botão direito. Embaixo aqui do menu Aplicar edição vinculada, a gente vai escolher essa opção aqui, Peça simétrica com costura. E vejam então que dessa maneira, devido aos meus moldes já estarem duplicados e espelhados, eu consigo então aplicar a simetria neles. E o legal é que eu posso fazer isso molde por molde ou selecionar vários, que nem estes recortes aqui, clicar com o botão direito e escolher a opção peça simétrica com costura, que ele vai identificar então os pares respectivos. Agora, pessoal, o último tipo de simetria que eu vou mostrar para vocês é o que a gente chama de instância. Existem diferentes situações que a gente vai utilizar as instâncias, e um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, digamos que esse meu molde ele seja duplicado, porque numa camada eu vou ter o forro e em outra eu vou ter uma renda, por exemplo. Como que eu faço, então? Ele não vai ser uma cópia simétrica, porque eu não preciso dele espelhado. E se eu fizer simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V, o que vai acontecer é que eles não vão estar vinculados simetricamente. Então, se eu editar um, o outro eu vou ter que editar manualmente também. Então, o jeito mais prático de fazer isso é escolhendo a opção Instância da peça. Vejam que essa opção ela fica com um contorno nesse tom de verde água. E agora sim, se eu edito uma peça, a outra vai ser editada também. Um detalhe importante da instância é que caso eu faça, digamos, uma instância dessa peça aqui também, e eu queira fazer uma costura entre este molde e este, essa mesma costura não vai ser aplicada na instância, porque as relações elas acontecem entre as linhas, então é entre o forro e a renda, e não entre os moldes que estão aqui lado a lado. Mas digamos então que você fez essa instância, ela vai ser um forro, só que depois você percebeu que você vai querer fazer esse forro um pouquinho menor. Para fazer isso, então você vai precisar clicar no molde com o botão direito e remover a edição vinculada. Então, dessa maneira, a peça deixa de ter uma instância e agora sim você vai poder deixar o forro um pouquinho menor que a peça original. Bom, pessoal, e para que vocês entendam os benefícios de trabalhar com a simetria, eu vou mostrar uma função aqui que facilita muito se você tiver com a simetria aplicada. Então, eu tenho esse bordado aplicado em uma parte do vestido e eu quero copiar ele para o outro lado do meu molde. Então, o fato de eu estar com os moldes já simétricos permite que eu venha aqui com a ferramenta Editar Gráfico. Eu vou dar um clique direito no gráfico e escolher a opção Duplicar para peça simétrica. Então, vejam que o Clo já espelha o gráfico
E ele vai ter funções assim com botões, aviamentos e muitas outras coisas que vão facilitar a nossa vida se a gente estiver trabalhando com a modelagem simétrica. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Não se esqueçam de curtir o vídeo e seguir o canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima!